Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é José Luiz, do canal Semente Espírita, e hoje estamos aqui mais uma vez para atender a um pedido da irmã Dora, que nos confiou os comentários do capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida, de autoria do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. O capítulo 154 tem como título Renunciar. Então vamos ler aqui um trechinho do Evangelho, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 29. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Então, esse trecho do Evangelho segundo São Mateus, ou segundo Mateus, conforme se identifica a pessoa. Então, esse trecho ele é muito importante e delicado, porque levando ao pé da letra, levando esse texto literalmente, então muita gente vai incorrer nos erros que muitos discípulos no tempo de Jesus incorreram. Quais sejam? Abandonaram suas famílias e foram viver em reclusão, e foram viver isoladamente da sociedade, em locais remotos, dos quais a maioria não voltou para casa. Então, é um contrassenso, porque se nós tomarmos a vida de Jesus, os atos de Jesus como exemplo, como meta, como objetivo, vamos surpreender Jesus não isolado numa caverna, isolado do mundo, condenando o mundo porque o mundo não presta, coisa desse tipo. Então nós não vamos surpreender Jesus assim. Vamos surpreendê-lo sim, no meio do povo, convivendo com as pessoas, ajudando, conversando, curando, limpando a atmosfera com suas vibrações, com as suas energias. Então, para nós, seguidores de Jesus, esse trecho tem que ser identificado, tem que ser interpretado de maneira mais inteligente, por assim dizer. Devemos usar o conceito de inteligência para suprir o nosso entorno, suprir as pessoas que nos cercam, suprir o mundo, suprir nós mesmos de recursos positivos, de recursos que elevem a moral das pessoas, elevem o ânimo, elevem a capacidade das pessoas de amarem, a capacidade das pessoas de ajudarem-se umas às outras. Como esquecer os compromissos assumidos diante das pessoas? Vejamos, o casamento. Então, aquelas pessoas que se uniram pelo amor, se uniram pela necessidade de conviverem umas com as outras e que frutificaram filhos, que multiplicaram-se em forma de filhos. Então, como entender esse contrassenso enorme de Jesus aconselhar a abandonar filho, esposa, casa, abandonar a vida
praticamente social que você tinha até aquele momento, para assumir uma outra, como se fosse um personagem de ficção. Então, como entender Jesus aconselhando a abandonar pai, mãe, abandonar esposo, esposa, filhos? Então, devemos primeiramente contextualizar em que época, em que momento Jesus estava se referindo, estava se dedicando àquele ensino. Em que época foi? Segundo, devemos entender que Jesus, o Mestre, o ser mais puro que a Terra já conheceu, devemos entender que Jesus teve que falar da vida eterna, do mundo espiritual, das reencarnações, todos esses temas extremamente importantes, mas Jesus não poderia falar com eles tudo, porque isso caberia ao Espiritismo, alguns séculos depois. Então, durante a vida dessas pessoas, durante a vida das pessoas que estavam ali em torno de Jesus, muitas coisas, muitos valores morais, valores sociais, eles hoje não existem mais. Então, muita coisa que naquela época era sagrada, hoje nem existe mais, em termos de costume. Então, quando ele fala isso, abandonar pai, mãe, irmão, abandonar a família, abandonar amigos e se isolar, ele não quis dizer literalmente isso. Jesus, ele demonstra para seus discípulos que a vida, ela é muito importante. Não foi à toa que ele disse: amai-vos uns aos outros. Mas como entender esse amor que abandona filho, abandona pai, abandona mãe, abandona... Então vamos lá. O que Jesus quis dizer com abandonar pai, mãe, filho e por aí vai? Jesus quis dizer com isso que nós devemos abandonar ou renunciar a opiniões, a ideias que estão, de certa forma, dificultando a nossa vida aqui na Terra. Exemplo, você exige que seu filho seja engenheiro, por exemplo. Então, você exige que ele seja isso, prepara seu filho para isso, estuda e etc. Acontece que você não sabe se seu filho quer realmente ser engenheiro. Você não sabe. Você imagina que seja de comum acordo, porque é muito bom para o futuro. Então as pessoas imaginam assim, é uma coisa muito boa para o futuro. Então, se é muito boa para o futuro, é uma coisa importante, ele vai continuar pensando assim. Mas, na verdade, por mais boa vontade que seja por parte dos pais, ajudar o filho a escolher um curso, a se estabelecer, a se estabilizar numa carreira profissional, por mais que o interesse seja esse, é altamente nocivo, altamente danoso tentarmos suprimir a vontade própria de alguém, o livre-arbítrio de alguém. Então, quando Jesus fala abandonar, ele fala renunciar a certas opiniões, a certos momentos da vida que são típicos de uma vivência individualizada, nesse caso do filho. O filho quer ser agrônomo, ele não quer ser engenheiro civil. Então, aqui na minha família, todo mundo aí que é importante, na minha família tem... é importante, então tem engenheiro, tem advogado, tem médico, etc. Então, se a pessoa não estiver enquadrada, não estiver nesses 3 cursos,
Então aquela pessoa nem sequer é lembrada em relação a ter curso superior. E é muito importante isso, porque é real. Eu não estou imaginando ou supondo, não. Isso é real. Então, tem muita gente por aí que vive em função disso, em função de um curso, em função de uma posição social. E enquanto tivermos essa expectativa, essa dificuldade de entender que cada pessoa é um mundo, literalmente falando, cada pessoa ela corresponde a uma energia que vem se desenvolvendo, que vem se modificando ao longo do tempo. Então, não é da noite para o dia que nós somos o que somos. É fruto de esforço, de boa vontade, de fé, de compreensão, de paciência. Então, dentro do capítulo ainda desse subitem, que está no início ainda da mensagem de Emmanuel, devemos ter muito cuidado mesmo, ao levarmos ao pé da letra textos que são identificados como obra de Jesus. Então Jesus aconselhou sim que nós tivéssemos mais controle, mais compreensão com as coisas que nós estamos decidindo ou escolhendo. E principalmente a renúncia daquela expectativa que eu tenho em relação aos outros. Ao invés de eu ficar tentando induzir a pessoa a assumir tal qual situação, eu devo dar a ela toda a força, toda a energia possível para que ela possa se manifestar livremente, para que ela possa demonstrar livremente o amor que essa pessoa tem para com os filhos, o amor que ela tem para com as pessoas que ela quer bem, sem tentar fazer com que as pessoas sejam o que ela deseja. Na verdade, é um exercício de tolerância, é um exercício de respeito às pessoas, que muitas vezes nós, mesmo imbuídos de grande boa intenção, nós muitas vezes fazemos coisas erradas, coisas que não deveriam ter sido feitas. Então, Jesus, quando fala abandonar, renunciar bens materiais, renunciar a isso, aquilo, outro, ele quis dizer, na verdade, que nós deveríamos abandonar as ideias, as velhas ideias cristalizadas em nossa mente em relação à atitude, às ações do próximo. Então, nossos filhos têm direitos a serem o que quiserem ser. É claro, se me deparo com uma situação muito negativa, uma situação muito complexa, em que eu percebo que meu filho corre um risco muito grande de se envolver com entorpecentes, se envolver com crime, com marginalidade, sim, aí eu devo alertar. Eu devo fazer de tudo para libertar meu filho, minha filha, daquela situação que nitidamente está sendo levado para uma armadilha, a uma situação muito difícil. Então nós devemos tomar muito cuidado com a ideia de renúncia, de renunciar. O renunciar que Emmanuel fala então é isso, em resumo, é abrir mão de opiniões, abrir mão de expectativas, de sentimentos ruins, de arrogância, de prepotência, para termos realmente uma vida melhor, uma vida mais feliz, mais tranquila nesse mundo.
Renunciar também pode significar abrir mão, muitas vezes, de um desejo, muitas vezes de uma necessidade pessoal em nome de uma necessidade maior, de uma necessidade coletiva. Abrir mão de um desejo, de um sonho em função de um compromisso, em função de uma responsabilidade maior. E isso é muito comum entre os pais, entre pai e mãe, que abrem mão constantemente de si mesmos, do seu tempo, da sua saúde, da sua vida, da sua disponibilidade. Então, abre-se mão disso tudo em função dos desejos de quem? Geralmente dos filhos. Então, vai ser muito comum flagrarmos pai e mãe abrindo mão de sonhos da juventude, abrindo mão do conforto, muitas vezes, em função da necessidade do filho, em função das conquistas que o filho irá fazer. É muito comum mesmo. Contudo, Jesus, ele sabia, claro, sabe, dessa tendência do pai e da mãe de renunciar e enaltece esse esforço, esse sacrifício de si mesmo em função do próximo, que foi o que ele fez, foi o que Jesus fez ao longo da vida, sempre abrindo mão das coisas, sempre abrindo mão dos sonhos, dos projetos da juventude em função dos sonhos e dos projetos dos filhos. Claro, isso impede que pai e mãe estude, que pai e mãe realize alguns tipos de projetos? Não impede não. Só que muitas vezes vai acontecer mais tarde. Então, uma pessoa que ao invés de estar se formando, se graduando aos 25, talvez essa pessoa tenha que se graduar aos 40, aos 50 anos. Então, há apenas um adiamento, por assim dizer. Então, as pessoas que possuem de fato um sonho, que possuem de fato um projeto pessoal, um projeto ligado justamente às necessidades morais e espirituais das pessoas, então elas renunciam muitas vezes às questões que estão ligadas a si próprias em relação ao próximo, em relação ao que o próximo, no caso o filho, ou a filha, ou a família, estejam precisando. Esse é um aspecto da renúncia. O outro aspecto da renúncia é nós darmos realmente valor às coisas como elas devem ter. Richard Simonetti, o grande escritor, o grande cronista espírita, já desencarnado, ele dizia muito isso, a necessidade que temos de reconhecer o que seja acessório e o que seja essencial. Então, o essencial é aquilo que, como o próprio nome já diz, mas é bom frisar isso, que o essencial é aquilo que precisamos para realmente vivermos, realmente sermos melhores. Então, e o acessório? O acessório é aquilo que ajuda, é aquilo que pode ser, que melhora algumas coisas, que eu uso, mas que sem aquilo eu posso tentar me virar, eu posso tentar fazer alguma coisa sem aquilo. Vamos dar um exemplo, como Simonetti também fez na sua época, exemplos para distinguir o que é acessório do que é essencial. Então, ele fala assim, ele pega, por exemplo, um carro.
Então o carro tem acessórios e tem peças e equipamentos essenciais. Então o carro, por exemplo, roda. A roda, ela é essencial, que o objetivo do carro é andar, é se deslocar. Sem a roda, esse objetivo ele não é atingido. Você não consegue andar com o carro se não tiver rodas. Muito bem. Som. O som do carro, sem acessório ou essencial. Então, sem o som, o equipamento que reproduz mídia, MP3, DVD, etc. Sem esse equipamento, sem o som, sem som e vídeo, o carro ele funciona? Eu consigo andar com ele? A resposta é sim. Talvez não seja tão confortável, não seja uma viagem tão agradável como se pudéssemos ouvir uma música, acompanhar um podcast ou um documentário, uma reportagem importante que esteja acontecendo. Então, o equipamento rádio, o equipamento de som do carro, ele é importante, mas ele não é essencial. Sem ele o carro funciona, sem ele o carro anda. Então é mais ou menos por aí que devemos mensurar as coisas aqui na Terra, em relação a essencial e acessório. Então a renúncia que Jesus nos trouxe foi renunciarmos a essa valorização excessiva do que é acessório, de coisas que não são tão importantes para a vida, para a nossa vida espiritual. Devemos sempre entender que Jesus, o foco de Jesus, o que ele ensinou, o que ele falou, o que ele trabalhava era fundamentalmente o espírito. Como de resto, a doutrina espírita e todas as religiões, elas trabalham a espiritualidade humana, trabalham o lado espiritual das pessoas. Então, muitas vezes, o que atrapalha a nossa vida aqui na Terra é darmos um valor muito grande para coisas que não são tão valiosas. É darmos um valor muito grande para coisas que são secundárias, para coisas que são de menor valor. Então, aí o grande problema, um grande problema, porque as pessoas passam a vida inteira, ao longo dos anos, dedicando-se a coisas que lá no final vão descobrir que não são tão importantes. E também nos remete àquela questão da verdadeira propriedade, que é um texto maravilhoso do Espírito Pascal. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse texto, Pascal, ele diz que aquilo que nós encontramos aqui na Terra, quando chegamos, quando nascemos, e deixamos ao partir, no desencarne, não nos pertence. Nós já encontramos quando chegamos aqui, não é nosso. Nós vamos deixar quando partirmos, não é nosso. E as pessoas têm dedicado muita energia, muito tempo, muita vida, muita vitalidade com coisas que não são delas, com coisas que não nos pertencem. Nosso corpo não nos pertence. O nosso dinheiro, lá nas contas bancárias que nós possuímos, não nos pertence. As roupas, o carro, a casa, tudo isso que nós usufruímos não nos pertence. O que nos pertence? Nosso sentimento, nossa inteligência, nossos conhecimentos, nosso capital intelectual. Então, tudo isso são coisas que nos pertencem. Por quê? Trazemos conosco quando reencarnamos, isso é notório. As crianças estão demonstrando isso, que estão chegando aqui nesse mundo com bagagem intelectual, com bagagem moral
muito grande, uma bagagem de conhecimento muito grande. Com certeza, denunciando com isso, que está havendo sim uma intervenção divina na evolução aqui na Terra. Está acelerando o processo de evolução em função do atraso, do nosso atraso, né? Da nossa demora em assumirmos certos pontos de vista, certos conceitos importantes para a nossa vida, como por exemplo a renúncia. Então, Deus nos coloca diante das coisas para nos treinar a usar sem depender, usufruir sem criar um vínculo tal que sem aquilo eu não possa viver, eu não possa ser feliz. Então, o que há de constrangedor, de mais constrangimento do que uma pessoa que desencarna, mas continua presa a uma casa, continua presa ao dinheiro, ao trabalho. Enfim, essas pessoas que estão desencarnadas, que deveriam estar caminhando no mundo espiritual mais livres, mais independentes, e por não terem sabido renunciar às suas ambições, aos seus interesses, à sua vaidade, ao seu preconceito, enfim, não souberam renunciar a tanta coisa que não faz bem e que, infelizmente, as levaram a criar uma dependência, a criar um compromisso totalmente desnecessário com coisas que não são delas, com coisas que são apenas um recurso temporário, um recurso que passa de mão em mão, de geração para geração, em função de uma necessidade momentânea. O dinheiro, principalmente. O dinheiro é uma ferramenta boa? Não. Ele é uma ferramenta ruim? Não. O dinheiro é o quê? É uma ferramenta. Se é boa ou se é ruim, vai depender da intenção, depender do uso dessa ferramenta. Então, o dinheiro em si e por si, ele não é nem negativo nem positivo. O dinheiro é um recurso. Torna-se negativo se você utiliza para o mal. Torna-se bom ou positivo se você utiliza ele para o bem. Então, nessas duas situações, a decisão da pessoa é que marca o caráter positivo ou negativo do dinheiro. Então, o dinheiro, ele passa a ser bom se você der a ele um fim útil, um fim providencial, uma ajuda, um financiamento de algo positivo e importante para a comunidade, essas coisas. E é ruim quando você acumula, você utiliza para humilhar as pessoas, utiliza isso para poder exibir um poder que você imagina que tenha. Então, o dinheiro é um exemplo bem interessante, bem típico em relação a essa questão do essencial e do acessório. Então, renunciar às coisas acessórias, renunciar aos aspectos acessórios das coisas que nós utilizamos. Em benefício de quê? Em benefício da nossa alma, em benefício da nossa inteligência, em benefício do nosso futuro espiritual. Que são coisas que nós encarnados estamos nos deparando todos os dias. Situações que vão exigir da gente uma postura, uma posição definida e definitiva em relação ao amanhã, em relação ao futuro, na Terra e no plano espiritual. Então, essa também é uma característica
do texto renunciar. Ou seja, eu tenho que renunciar àquilo que está pesando no meu caminho, que está pesando sobre meus ombros, minhas costas e dificultando meu avanço, dificultando minha evolução aqui na Terra. Então, eu devo também ter essa preocupação, essa atenção de perceber que eu preciso valorizar mais as coisas que vão, de fato, me acompanhar após a morte. Eu tenho que tratar melhor as pessoas, eu tenho que ter respeito com as pessoas, eu tenho que me colocar no lugar delas, que é a empatia, eu tenho que exercitar a empatia, me colocar no lugar de alguém. Então, eu só vou conseguir compreender uma pessoa, entender uma pessoa, se eu me aproximar dela de tal forma que eu enxergue nela aquilo que também eu sou. Uma pessoa que precisa ou que depende da ajuda, que depende da atenção dos outros, que depende do apoio dos outros. Até porque ninguém faz nada sozinho. Isaac Newton, no seu leito de morte, ele então estava ali agonizante, estava já se despedindo da vida material para partir para o mundo espiritual, e ele articula uma das frases mais bonitas que ele já tinha conseguido falar. Ele fala: se eu cheguei até aqui, foi porque eu subi em ombros de gigantes. Então ele reconhece que o trabalho dele, embora espetacular, um trabalho fenomenal no campo da física, no campo do cálculo, então ele da astronomia, ele, embora consciente do alcance dos seus estudos, das suas descobertas, dos seus conceitos, mas ele também reconhece que isso não era fruto exclusivamente dele. Ele não fez nada disso sozinho, por si mesmo. Ele se apoiou nos trabalhos anteriores de gênios como ele, como Kepler, como Pitágoras, como Apolônio de Perga, enfim, ele se apoiou na obra, no trabalho, nas pesquisas de outros gigantes, então de ombros de gigantes, como ele disse. Então Isaac Newton, ao reconhecer que estava irremediavelmente destinado a desencarnar, naquele momento derradeiro, ele então reconhece publicamente que o que ele fez até ali foi apoiado por descobertas e conceitos e conhecimentos anteriores. E isso é uma questão importante, porque naquele momento ele estava renunciando o seu sucesso, estava humildemente reconhecendo uma limitação ou reconhecendo um apoio que recebeu, que é muito importante isso. Nós temos a coragem de reconhecermos que as pessoas nos ajudam, que Deus nos ajuda, que os irmãos espirituais nos ajudam. Então jamais cair na arrogância, na armadilha da arrogância, de tentar dizer que conseguiu fazer algo sozinho, sem depender de ninguém. Então esse é um grande erro, é um grande sinal de arrogância de uma pessoa que diz que não depende de ninguém na vida. Então, por mais que você seja independente, por mais que você seja autônomo nas coisas que você faz, você sempre dependerá de alguém, de forma direta, de forma indireta, e os exemplos são inúmeros. Então, uma pessoa que escreve
por mais que ela esteja isolada em seu quarto, em seu gabinete, em seu escritório, o fato dela escrever algo nos remete a alguém que tenha feito, que tenha construído o teclado do computador, o teclado do seu celular, a caneta, caso seja uma obra manuscrita, né, a de próprio punho, o papel, caso use papel para escrever, a energia elétrica, o chassi do computador, os equipamentos do computador, a memória, a programação, enfim, os algoritmos matemáticos envolvidos. Tudo isso é obra de alguém, não surgiu por acaso. Mesmo com essa onda atual da inteligência artificial, mesmo assim, alguém programou, alguém projetou a inteligência artificial. Então, essa pessoa é a responsável pelo uso daquela ferramenta, da inteligência artificial. Então, no resumo, por mais que você se isole, por mais que você considere a solidão como sendo total e absoluta em torno de você, tudo que você usa, a não ser que você realmente abra mão de tudo e vá confeccionar a própria roupa, o próprio calçado, o próprio livro, a própria, enfim, você próprio está fazendo tudo isso. Mesmo assim, que se você tiver grande habilidade de escrever, de construir coisas, enfim, mas esses materiais, esses equipamentos que você está utilizando, alguém fez. Alguém prospectou da natureza os recursos para do mineral partir para a barra de metal, enfim, os recursos naturais foram retirados de seus leitos por alguém e chegou até você na forma de minério, na forma de alguma coisa que você vai utilizar, né? E que você vai fazer uso. Então, tudo que nós fazemos nesse mundo, tudo mesmo, sem exceção, depende de alguém. Diretamente ou indiretamente depende de alguém. Então, reconhecer isso como Newton, reconhecer isso é você dizer que melhorou, que evoluiu. Uma pessoa que admite que não é autossuficiente, que não é autônomo completamente, e sim que depende dos outros, depende das pessoas, da natureza, de Deus, depende sempre do concurso de alguém, de um terceiro, para você poder viver, para você poder sobreviver. Então isso aí é um passo significativo, um passo maravilhoso em direção a um futuro melhor, porque você já reconhece a sua limitação, já reconhece a sua necessidade ética, necessidade moral. Isso é muito importante. Então, a renúncia, ela leva em conta, ela tem que ser levada em conta desses vários aspectos. Então, o texto aqui de Emmanuel, ele traz uma série de detalhes importantes. A cada parágrafo, a cada trecho, você descobre cada vez mais a profundidade e a grandeza da inteligência de Emmanuel, da capacidade de articulação de Emmanuel, de interpretar os evangelhos, de interpretar a obra de Jesus aqui na Terra. Então, temos aí alguns minutos finais para traçarmos alguns comentários conclusivos. Então, eu queria aqui nesse momento agradecer de coração a irmã Dora, que nos convidou, a todos aqueles e aquelas que são o SELEC, que fazem parte do SELEC. Agradecer muito mesmo a oportunidade de poder levar uma contribuição singela, uma contribuição muito pequena mesmo, diante de tanta coisa boa e maravilhosa que as pessoas fazem por aí. Então, acho que Deus permitiu esse humilde servo que vos fala e traçar aqui alguns comentários humildes, simples, singelos, que qualquer pessoa poderia falar
qualquer pessoa poderia fazer, mas Deus permitiu que fosse eu. Então, agradecer de coração essa oportunidade, essa reflexão necessária sobre a nossa postura em relação aos outros, a nossa postura em relação a nós mesmos, a nossa postura em relação à espiritualidade, em relação a Deus. Porque esses 3 vértices são os formadores da realidade, que é a confiança em Deus, a confiança no próximo e a confiança em si mesmo, nos dizeres de Robert Chiniachik, no seu livro A Coragem de Confiar. Então, reconhecer aqui, então, a gratidão que eu sinto por vocês, a gratidão das oportunidades presenciais, as oportunidades virtuais como esta, em que nós vamos conversar de forma virtual. E então, só resta agora aproveitar esses momentos que estão concluindo a nossa live, nosso podcast, nosso áudio. Então, pedir a Deus que abençoe a cada um e cada uma nesse momento, que ilumine seus lares com saúde, com paz, com proteção, com trabalho. Não falte trabalho para cada um e cada uma nesse momento que está nos ouvindo, pacientemente nos acompanhando. Agradecer de coração mesmo todas as oportunidades que Deus tem nos dado de tentar levar alguma coisa singela, simples, humilde, despretensiosa, pequenina, para quem está precisando de ajuda, para quem está precisando de alguma coisa de nós. Então, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muita paz, muita luz para vocês. Releiam esse capítulo 154 do livro Caminho, Verdade e Vida. Muito significativo, muito importante. Leia com atenção, leiam com interesse de abrir horizontes, abrir opiniões, porque é essa a função do Espiritismo. A função do Espiritismo é nos dar a cada dia uma ampliação, uma compreensão maior da vida. Então é nesse aspecto que nós vamos encerrando os nossos comentários. Muita paz, muita luz, que os irmãos espirituais estejam com cada um nesse momento. Até a próxima oportunidade que aparecer, que Deus permita que nós possamos abraçar e realizar da melhor forma possível. Muito obrigado, que Deus ilumine a vocês. Acompanhem o canal Semente Espírita. Vou aproveitar esse minutinho aí e pedir licença aí à irmã Dora e aos irmãos e irmãs que estão nos ouvindo. Pedir licença para indicar que vocês acompanhem o canal, se inscrevam no canal, não só no canal Semente Espírita, mas todos os canais, todos os sites, todas as páginas de internet que possam trazer alívio, consolo, orientação, força, inspiração, enfim, que Deus ilumine a vocês. Sejam bem-vindos a hora que quiserem, no Instagram, no YouTube. O YouTube está já se aproximando de 100 vídeos, de 100 títulos, desde biografias de personagens importantes para o Espiritismo, a partir daí, passando pelos conceitos fundamentais da doutrina, como reencarnação, obsessão, mediunidade, morte, enfim, temas que são extremamente delicados e importantes e que o canal ele articula de forma bem inteligível, bem simples, simplificada, para que as pessoas mais humildes possam ter acesso e, nesse acesso, ter de fato uma ampliação dos horizontes e das percepções das coisas que nos cercam. Muito obrigado, muita paz. Até a próxima, se Deus permitir. Obrigado.